sagrado do Senhor. Hoje nós vamos aprender um pouco a respeito da nossa habitação natural no corpo e da nossa habitação celestial, que é o corpo de glória. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, vou fazer a leitura. Amém? Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 10, onde ele diz assim: Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. E se de fato formos encontrados vestidos e não nu, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não por querermos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, portanto, andamos por fé e não pelo que vemos. Se temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor, é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, que seja agradável a Ele, que é presente, que é ausente, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Paulo vai trazer aqui um ensinamento acerca da nossa habitação natural, neste corpo corruptível, e também falar da nossa habitação celestial, que é num corpo de glória. E ele usa como metáfora a casa, a tenda, que é a mesma casa, e vestes, para tratar do nosso corpo. Amém? Primeiro ele começa com a casa. Diz assim no verso 1: Sabemos que se a nossa casa, ou seja, a casa aqui não é a casa onde você habita lá, edifício de tijolos, não. A casa aqui é o seu corpo natural, físico. Ele diz assim: se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Ou seja, essa casa não é feita por mãos humanas, mas eterna nos céus.
Neste corpo, irmão, que ele chama de casa, que é a nossa primeira habitação, é um corpo que desfalece, que padece, é um corpo que se desintegra, se acaba. Nós estamos num estado de decomposição, de decadência, depravação. Por isso, a tendência dessa velha casa natural é se desfazer com o tempo, com a idade. Quanto mais nós avançamos na idade, mais nós vamos nos desgastando com o tempo. Desgasta as forças físicas, as vistas, o áudio. Você já não vai mais ser o mesmo que você era quando você tinha 20 anos, agora com 70 anos, 80 anos. Você vai sentir saudade do passado porque você tinha vigor. Paulo está dizendo que se sabemos, ou seja, ele traz aqui um termo exato da matemática, que é sabemos, não é talvez, quem sabe, não, mas é sabemos. Ou seja, é uma certeza experimental. Sabemos que se a nossa casa, se a nossa vida terrestre, deste tabernáculo se desfizer, ou seja, se nós morrer, ele está falando da morte, se desfizer, se nós morrer, temos da parte de Deus um edifício, novamente, tratando agora do corpo celestial. Temos da parte de Deus um edifício, casa, não feita por mãos humanas. Ou seja, nós vamos ter uma casa diferente da que nós temos. Essa se desfaz. Nós vamos ter uma nova habitação, não feita por mãos humanas. É uma casa, é considerado como fosse um edifício, é uma morada, só que não é feita por mãos humanas, ele vai dizer eterna nos céus, ou seja, a casa que é o corpo de glória, este é eterno, o nosso corpo, o corpo da ressurreição, é um corpo eterno, não mais se desfará como este vai entrar no estado de decomposição. Quando você morrer, você vai para debaixo da terra. Ali ele vai virar pó. Mas o corpo de glória que nós vamos receber quando o Senhor Jesus voltar na ressurreição dos mortos, nós vamos receber um corpo que ele não mais se desfaz. É um corpo poderoso, é um corpo glorioso, igualmente o corpo do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, quando ele ressuscitou naquele corpo poderoso, era diferente do velho corpo. Agora ele conseguia entrar dentro de um ambiente fechado sem precisar de portas. Significa que o nosso corpo não é limitado a essas leis deste mundo. Nós vamos adquirir um corpo poderoso, imortal, incorruptível. Quando esse se desfazer, Paulo está pregando para a igreja, irmão. Isso é para fortalecer a igreja, para que a igreja não desanime, porque por mais que o corpo se desfaça, este corpo, Deus tem um corpo preparado para nós. Deus tem uma nova habitação para nós, e essa não mais se desfaz, essa é eterna. Amém? Por isso, irmão, notinha de rodapé, cuidado com as vaidades. Cuidado com as vaidades demais, que tem gente neste mundo que cuida tanto, e devemos cuidar bem da nossa saúde, que é certo, mas tem gente que passa dos limites. Não se conforma com o natural que Deus deu e começa a fazer plástica em cima de plástica e acaba causando a própria morte, porque não quer envelhecer, não quer ter a pele enrugada, não quer que o seu corpo se decomponha com o tempo.
aí acaba fazendo muitos processos antinatural e acaba causando a própria destruição. A igreja não pode ficar presa nisso, irmão. A igreja de Cristo, ela não pode focar nesse corpo mais do que na sua alma. Porque esse corpo é passageiro. Logo, logo ele vai se desfazer, querendo ou não. Por mais que você faça plástica e mais plástica, vai chegar uma hora que a pele vai enrugar, não tem jeito. Porque é o natural. Deixe para você ver uma beleza eterna quando você tiver com outro corpo, o corpo da glória. Porque esse daqui, por mais que você preserve, ele vai se decompor. Por isso, irmão, eu não estou dizendo que você não deva cuidar de sua saúde. O que eu estou dizendo é que você não faça da sua saúde o seu plano de governo. Que você não venha viver somente para isso, para cuidar, para moldar a sua afeição, o seu rosto. Tem gente que, porque o nariz é um pouquinho mais inclinado, faz uma plástica, faz lá de seu nariz. Outro, quando o nariz é um pouquinho mais redondo, faz uma plástica para afinar o nariz. Coisas que não tem nenhum sentido, isso daí. As mulheres que mais fazem plástica são muito bonitas. Quando você vai ver o natural dela, é mais bonita do que depois das plásticas que elas fizeram. Por isso, irmão, isso não vale a pena você acabar com sua saúde procurando mudar o rosto. Amém? Devemos cuidar da nossa saúde no limite, ter controle. Ele continua o texto dizendo assim: no verso 2: e por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, agora Paulo está dizendo que nós, enquanto neste corpo, nós gememos não de angústia, não de desespero, mas gememos ansiosamente pela nossa nova habitação celestial, para ser revestido, para ser transformado, porque quando o Senhor Jesus vier, irmão, aqueles que já morreram com Ele vão ressuscitar e vão vir junto com Ele, para obter um novo corpo de glória, e aqueles que estarão vivos serão transformados, revestidos também com o corpo de glória, para habitar eternamente na presença do Senhor. Por isso, irmão, é normal nós gememos, é normal nós entendemos que vai haver momento em que nós não vamos sorrir, vai ter momento em que nós vamos chorar, vai ter momento em que nós vamos gritar por socorro. Neste mundo, Jesus disse assim: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Cristo venceu o mundo, irmão, nele nós também venceremos. Por mais que nós venha sofrer, gemer, passar por dores, lembra disso. Quando o Senhor Jesus voltar, nós habitaremos com Ele num corpo de glória, aonde não mais se desfará. É um corpo que não vai mais haver dor, porque é um corpo que não se adoece, não se decompõe. É o corpo da nossa habitação. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que a igreja geme, e a natureza geme, e o Espírito Santo geme. Ou seja, tanto a igreja como a natureza e o Espírito Santo anseiam pelo retorno do nosso Senhor Jesus. Porque quando Ele vier, todos nós seremos transformados para habitar eternamente com Ele, num reino de glória, onde não haverá mais dores, nem sofrimento algum.
Que isso conforte o nosso coração, irmão. Verso 3 diz assim: se de fato encontrarmos vestido e não nus, ou seja, mas para que isso ocorra é necessário que nós sejamos encontrados vestidos e não nus. Significa que a nossa conduta tem que ser uma conduta reta, uma vida santa, obra de justiça. Se nós formos encontrados vestidos com as vestes do Cordeiro, se nós formos vestidos com as vestes novas que o Cordeiro nos deu, quando nós fomos lavados pelo seu sangue, quando nós recebemos do Cordeiro uma nova vida, quando nós fomos transformados, nós obtemos uma vida eterna, uma salvação a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E então nós não estamos mais nós estamos neste corpo corrompido e numa vida de pecado. Aí nós estamos nus. Mas uma vez que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não estamos mais nus. O Cordeiro nos cobriu com o seu sangue. Por isso nós estamos vestidos pelas vestes brancas de santidade, de justificação, porque nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo. Se de fato nós não fomos encontrados nus, então nós vamos obter o nosso corpo de glórias. Amém? Verso 4 diz assim: pois nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não por querermos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Vamos entender que esse versículo é muito rico. Ele diz: pois nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos, neste corpo agora, natural, nós que estamos aqui, mas que cremos em Jesus Cristo, mas ainda estamos neste corpo natural, neste tabernáculo, ele está dizendo: nós gememos angustiados, não por querermos ser despido, ou seja, Paulo, ele está dizendo que ele geme angustiado ainda na carne, porque ele está nesse corpo, não que ele queira ser despido aqui é morto, não que ele queira morrer, não que ele esteja pensando em suicídio, não que ele deseja a morte, não, mas ele diz que é porque ele quer ser revertido. Ou seja, nós devemos ansiar pelo nosso revestimento da nossa nova habitação. Nós estamos aqui gemendo, ansioso, angustiado, não é porque nós queremos morrer, nós queremos sair deste mundo morto, se livrar do sofrimento pela morte. Não, nós queremos ser revestidos da nossa nova habitação. Ele vai dizer assim: para que o mortal seja absorvido, ou seja, aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, por outro corpo. O corpo deste tabernáculo se desfaça e morra e seja absorvido pelo novo corpo, que é um corpo de vida, de glória, que nos aguarda. Amém? Que a gente possa entender isso, irmão. Que a gente não venha viver angustiado, porque a igreja de Deus, ela deve ansiar pela volta do Senhor, para anseiar que venha logo essa nova habitação, esse corpo de glória. Nós não devemos anseiar pela morte, mas para ser revestido. Amém?
Versículo diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, quando dando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, o próprio Deus prepara a igreja. É o próprio Deus que preparou Paulo. Foi o próprio Deus que nos preparou. Se nós estamos preparados, foi Deus que nos preparou. Foi Deus que nos chamou, que nos justificou e que vai nos glorificar. Foi Deus. E Ele nos garante, dando o seu penhor. Qual é o penhor de Deus? Qual é a garantia de Deus que nós temos em vida? De que nós um dia seremos revestidos pela nossa nova habitação. Paulo diz que o penhor de Deus é o Espírito. Deus deu o seu Espírito. Deus deixou em nós o seu Espírito. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o outro Consolador conosco. Você lembra que Jesus disse assim? É necessário que eu vá, mas quando eu for, eu não os deixarei órfãos, mas eu enviarei o outro Consolador, e esse o guiará toda a verdade. Ou seja, quando Cristo subiu, Ele enviou o outro Consolador, o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo habita em nós, habita na igreja dele. Por isso, irmão, nós estamos seguros, nós temos garantia de que Cristo vai voltar para nos buscar, porque ele deixou o seu penhor. Se o Espírito Santo não tivesse descido, irmão, nós não tínhamos nenhuma garantia de que Cristo voltaria. Mas pelo Espírito Santo de Deus, que nos conduz em triunfo, nós temos garantia de que Cristo um dia voltará e nos levará salvo para o seu reino celestial, para o seu reino eterno. Amém? Lembra disso, igreja. Vocês têm o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus é o penhor, é a garantia. Você sabe o que significa isso? Trazendo para o mundo terreno, quando você vai resgatar alguma coisa, ou alguém, ou alugar alguma coisa, o dono, a pessoa que está mantendo o outro, ou alguma coisa ali, ele quer uma garantia para você deixar no lugar daquilo que você quer resgatar. É quando você vai no banco e pega um empréstimo, aí você deixa lá uma joia. A joia é o penhor, é a garantia de que você vai pagar o empréstimo. Se você não pagar, o penhor paga. Aqui o que aconteceu foi isso. Quando Cristo foi e nos garantiu a promessa dele voltar, ele deixou o seu penhor. O Espírito Santo desceu sobre nós e habita em nós. E ele nos garante que Cristo vai voltar para nos buscar. Amém? Estejamos conscientes disso. Verso 6 diz assim: por isso, temos sempre confiança, sabendo de que quanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Ou seja, enquanto nós estamos aqui neste corpo, irmão, nós nos encontramos ausentes do Senhor. O Senhor está no nosso meio, não é assim que nós diz? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é plenamente, de forma plena. De forma plena nós não estamos. O Senhor está na nossa presença, nós estamos na presença dele pela fé. Nós estamos salvos pela fé. Nós sabemos que o Senhor está conosco pela fé. Nós ainda não estamos presentes direto, em forma plena. Porque ele diz que enquanto nós estamos nesse corpo, ainda estamos ausentes. Aí verso 7 diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, nós dissemos às pessoas que nós estamos salvos. E nós temos uma garantia, mas essa garantia é porque nós andamos por fé. Nós falamos que estamos salvos pela fé, não pelo que vemos. Nós ainda não estamos
de forma plena na presença do Senhor. Nós estamos na presença dele por fé. Nós estamos garantidos por fé. A igreja vive por fé, não por vista. Verso 8 diz assim: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, nós temos tal confiança. Essa palavra tal é a maior expressão da confiança que Paulo quer deixar para nós. Nós temos tal confiança. Nós temos toda a confiança. Nós quem? A igreja que tem o penhor do Espírito Santo. Temos confiança e preferimos deixar o corpo. Ou seja, a igreja, irmão, ela deve anseiar para deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Aquele crente que diz assim: irmão, eu creio em Jesus Cristo, mas eu queria ficar aqui na terra, porque eu gosto tanto dessa terra, eu gosto tanto dessas coisas, eu quero que o Senhor não venha logo. Eu vi uma pessoa dizendo que não quer que o Senhor não venha daqui a 200 anos. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que ele quer aproveitar a vida. Você acha que essa pessoa está garantida da sua salvação? Não está. Porque a igreja verdadeira, irmão, quando ela tem o Espírito Santo, ela anseia deixar esse corpo. Ela anseia sair desta vida e morar eternamente com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Não tem como comparar, irmão. Entendeu? A igreja deve anseiar deixar esse corpo e ir habitar com o Senhor eternamente, de forma plena. Corpo e alma com o Senhor, corpo de glória. Verso 9 diz assim: e por isso, é por isso que também nos esforçamos para ser agradável a Ele, que é ausente, que é presente. Ou seja, é por isso, irmão, que a igreja deve se esforçar. A igreja deve se esforçar para quê? Para ser agradável ao Senhor. Significa que a igreja não tem liberdade para andar de qualquer jeito. Tem gente que diz assim: irmão, mas aí o Senhor me libertou, eu posso fazer o que eu quero? Não. Porque senão o teu governador é o teu eu, não é o Espírito Santo. Você não foi chamado para fazer as suas vontades. Você foi chamado para fazer a vontade daquele que chamou. Ou seja, se nós fomos chamados pelo nosso Senhor Jesus, nós estamos aqui para fazer a vontade dele. Por isso, irmão, nós devemos se esforçar, nós devemos fazer de tudo para agradar a ele. Amém? A igreja tem que se esforçar, irmão. A igreja, ela tem que fazer aquilo que ela entende que é da vontade de Deus. O que foi que Deus deixou para nós fazer? Muitas coisas Deus deixou para nós fazer, irmão. E nós temos consciência de muito. Primeiro, ir de pregar o evangelho a todas as criaturas. É uma ordenança de Jesus que a igreja faça isso. Deus não deixou nenhum animal responsável para fazer isso, mas deixou a igreja. É bem verdade que ele podia deixar um animal, porque na velha dispensação ele usou uma jumenta para chamar um profeta, um falso profeta, atenção, para exortar um falso profeta. Ele usou uma jumenta, mas nesse tempo ele está chamando a sua igreja, usa a igreja para chamar o seu povo. Amém? E nós como igreja, irmão, devemos nos esforçar, é estar nos cultos, é procurar estar nas orações. Nós temos culto de oração na segunda-feira, o grupo que vem é a minoria, mas é um papel da igreja estar orando, irmão. A oração e o estudo da palavra é pão e água. Se faltar um desses, você está morto. A oração, a igreja não sobrevive sem oração e sem palavra. Entendeu? E nós, como igreja, devemos ansiar para estar unido, reunido no nome do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, desejando agradar a Ele. Obras, a igreja está aqui para trabalhar, não é para de férias na praia, não. Está aqui é para trabalhar, é para suar, é para ralar. É para isso que o Senhor nos chamou, entendeu? E não é uma responsabilidade somente
da autoridade da igreja, não. Do líder da igreja, não. Esse chamado a ir e pregar o evangelho é para todo aquele que um dia foi tirado das trevas e foi trazido para a sua luz. Todo mundo que nasceu de novo, que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tem esse chamado de pregar o evangelho. Amém? De evangelizar o povo. O povo está morrendo lá fora e a igreja está de braço cruzado. É isso que a gente vê no dia a dia. A igreja tem que trabalhar mais, irmão. Tem que procurar agradar ao seu Senhor, aquele que chamou. E as obras não é para salvar. Você faz as obras porque você é salvo. As obras foram preparadas antes da fundação do mundo para a igreja fazer. Deus já tinha essas obras em mente para que a igreja fizesse no seu devido tempo. Amém? Glória a Deus, estamos encerrando. No verso 10 ele diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Preste bem atenção, irmão. Isso é muito importante. Nós, como igreja, tanto faz os ímpios e nós, a igreja, um dia, nós estaremos diante do tribunal do reto juiz, Senhor do Senhor. Não importando a obra que nós tiver feito, pode ser boa ou má, nós vamos comparecer diante do reto juiz e vamos prestar conta daquilo que nós fizemos de errado e daquilo que nós deixamos de fazer de certo. Porque o juízo de Deus é um juiz reto, aonde nada passará despercebido. Nós vemos aqui, irmão, nessas cortes mundiais, terrena, brasileira principalmente, uma corrupção dentro dessa corte, irmão, aonde o juiz julga, dá sentença por suborno, quem tem mais dinheiro é absolvido, o pobre é condenado, injustiça toda hora, porque esses juízes são falsos, não são juízes verdadeiros. Mas eu estou falando aqui é de um tribunal divino, é de um reto juiz, é do nosso Senhor Jesus. Lá não tem parcialidade, lá você será julgado pelo bem ou pelo mal, pela obra que você fez, lá você será julgado, e não só pela obra não, preste bem atenção. Nós seremos julgados pelas obras, pelas omissões, pelas obras feitas e pela obra não feita. Porque quando você faz o mal, você é julgado, e quando você deixa de fazer o bem também. Entendeu? Muita gente diz assim, irmão, mas eu não estou fazendo nada de mal. Mas você está fazendo o que Deus te ordenou fazer? O bem? Você não está, você vai ser julgado por isso também. E outra, ele é o único tribunal que pode julgar fora o íntimo, ou seja, pensamento e desejo. Nenhum tribunal terreno tem essa capacidade. Nenhum tribunal terreno está capacitado para julgar fora o íntimo. Tem caráter para isso. Nenhum tribunal terreno. Mas o tribunal de Deus tem. Porque Deus julga as obras e os pensamentos e as intenções do coração. Neste quesito, irmão, ninguém será declarado justo diante dele. É por isso, irmão, que se você não crê em Jesus Cristo, você está totalmente perdido. Porque o tribunal é reto, o juiz é reto, lá nada vai passar despercebido. Deus não é homem para você dizer assim, Senhor, eu te dou tanto. Não, irmão, não é igual um juízo terreno, não. Lá é assim, é pente fino, irmão. É pente fino. Você vai ser... Você não tem uma... Quando você vai limpar a tripa, você não mete um pau por dentro e vira elas avessas? Imagina assim, Deus te virando as avessas. Tudo. Vai limpar por fora e por dentro. Toda obra ou pensamentos maus, você será julgado. Irmão. Entendeu? O reto juiz fará isso.
E eu estou falando, irmão, não é daquela obra que você fez aos olhos dos outros, não. Aquela que você fez oculta, escondida ali, ó, dentro de quatro paredes, dentro do banheiro, entendeu? Lá no meio do mato, aquelas obras onde você olhou e não viu ninguém te olhando, você disse assim, agora eu posso fazer. Não, você está nu diante de Deus. Deus está enxergando você em qualquer lugar. Então, todas essas obras serão julgadas, irmão. Que fez o bem ou o mal, tudo isso passar pelo pente fino de Deus. Ninguém será considerado justo diante dele sobre as obras. Amém? É por isso, irmão, que a salvação em Cristo Jesus é só pela fé. A graça de Deus, o favor de Deus nos alcançou. Nós não somos dignos de salvação. A glória é somente para Ele, porque Ele é glorioso, é soberano e é bom, é gracioso, porque Ele teve compaixão de nós e teve graça de nós, e nós não merecíamos nada de bom. O que nós merecíamos era a condenação, porque se nós for examinar o que nós fazemos desde pequeno, irmão, só é coisa ruim, coisa ruim. Não tinha nada em nós que pudesse agradar o nosso Senhor. Mas mesmo assim, Ele resolveu se transformar em homem, nascer de uma mulher e vir e habitar entre os homens e padecer na cruz do Calvário por pessoas miseráveis e pecadoras como eu e você, para que toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.